Senhoras e senhores, obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à apresentação trimestral de resultados do XP Infra 2, Fundo de Investimento em Participações de Infraestrutura. Informamos que todos os participantes são apenas ouvintes durante a apresentação do time de gestão. Lembramos que a apresentação será gravada e a publicaremos no site do fundo nos próximos dias. O espaço de perguntas está aberto e as mesmas serão lidas e respondidas pelo time ao final da apresentação. Reforçamos que o nosso canal de relação com investidores está sempre à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br. Agora, passo a palavra para o time de gestão da XP Asset. Uma excelente apresentação a todos. Boa tarde a todos, Túlio Machado falando. Muito obrigado pela participação de vocês no nosso primeiro call trimestral de 2021. Junto comigo também está o restante da equipe de gestão, Eduardo Borges, André Rocha e Thomas Heiner. Por favor, fiquem à vontade, estou vendo que já tem algumas perguntas aqui, mas vamos seguir a apresentação e a gente deixa as perguntas para o final. Começando, acho que o nosso call, relembrando justamente da nossa estrutura, que ela se mantém exatamente a mesma. A gente tem um FIPE com todos os seus... Pode passar para a página seguinte, página 3, por favor. Obrigado. A gente tem um FIPE com todos os seus benefícios para as pessoas físicas que investem com a gente, tanto nos rendimentos quanto na venda da cota com ganho de capital, a isenção de R. E a gente tem, acho que hoje, felizmente, um crescimento expressivo do número de cotistas, o que vem refletindo, inclusive, na melhora da liquidez da nossa negociação diária. Tem aproximadamente 3.500 cotistas com a data base de 31/12. E a gente vai falar um pouco mais adiante sobre preço de cota, o reais por cota distribuído ao longo do ano de 2020. Acho que as outras características do fundo, mais uma vez, elas permanecem exatamente as mesmas, né? 1,3 de taxa de administração, a performance também é acima do que receber IPCA mais 7. Podemos passar para a próxima página. Aqui uma visão geral dos ativos. Em breve a gente vai entrar no detalhe de cada um deles, status dos ativos que estão em obra, a performance operacional dos ativos que já estão em operação, mas a gente também mantém a mesma carteira, Sol Maior 2, RT11Z Transmissão, a Atom Geração Distribuída, as linhas da LC Energia e a transmissora Camptiba. Acho que a gente pode passar para a próxima página. Aqui são os principais acontecimentos do trimestre e a gente também coloca, de certa forma, alguns acontecimentos subsequentes. Então, o ano de 2020, a gente encerrou o ano com uma distribuição de R$ 8,7 por cota, um valor acima do que a gente vinha sinalizando para o mercado. No final do ano, a gente fez 2 distribuições, uma distribuição no mês de dezembro, né, de R$ 1,23 por cota, no finalzinho do ano, e uma distribuição no mês de novembro, de R$ 0,52 por cota, e com isso, mais uma vez, a gente alcança o valor de R$ 8,90, que a gente, felizmente, conseguiu superar a marca no ano de 2020. Acho que a gente pode falar também um pouco sobre a assinatura que a gente conseguiu do nosso projeto RT11Z. Era um projeto que a gente já tinha exposição na nossa carteira, que a gente aumenta então, a participação na companhia. A aquisição foi assinada, a gente aguarda algumas aprovações, principalmente a última aprovação que está pendente é a do Banco do Nordeste, que é um banco que financia os projetos que estão localizados na região Nordeste do país, mas a gente vai ter, após a nossa conversão da debênture conversível mais a aquisição que a gente acabou de realizar, um total de mais de 75%, 76% de participação, sendo que essa aquisição de R$ 102 milhões de RT11Z representa 70,58% do capital da companhia. A gente tem 2 outros eventos também que aconteceram, que são os eventos de alocação, né, em conjunto com a RT11Z, do capital do nosso follow-on do mês de setembro, né, que foi a subscrição das debêntures de Feira de Santana e Simões. São 2 debêntures que somadas dão aproximadamente 44 milhões de reais. São projetos que a gente já tem um grau de exposição através de uma debênture conversível da LC Energia. Então, lembrando, a LC Energia são 3 projetos, Colinas, Feira de Santana e Simões, sendo que 2 das espécies são essas debêntures que a gente vai falar mais adiante, Feira de Santana e Simões, com uma remuneração de CDI mais 7 a um prazo de 12 meses, muito conhecido no mercado como
bridge loans, né, como os empréstimos pontos que esse tipo de projeto tem como característica, aguardando o desembolso de longo prazo do BNB, Banco do Nordeste, para quem não conhece, a gente fala muito BNB, né? E a gente tem o último evento, que foi a subscrição das debêntures conversíveis na F3C Investimentos. A F3C Investimentos é a detentora de 100% de participação na linha Campinas e Itatiba. Nós já tínhamos uma exposição de 23 milhões de reais aproximadamente, numa debênture sênior, numa debênture de longo prazo, de 20 anos, a IPCA mais 9, e agora a gente aumentou a exposição a esse ativo com uma estrutura de mezanino, que é muito conhecido no mercado como alavancagem de equity. A gente fez uma estrutura subordinada de 65 milhões de reais a um custo de PCA mais 10. Então, a gente vai falar um pouco mais adiante também, mas esses são os principais acontecimentos que a gente gostaria de destacar para vocês. Podemos seguir adiante. Ótimo. Vamos falar sobre o Sol Maior, é um ativo antigo, foi a primeira aquisição que a gente fez no fundo, em abril de 2019. A gente teve um evento relatado no último trimestre do ano passado, a respeito do vendaval que ocorreu na planta. A gente conseguiu recuperar 52% de geração desse ativo no final do ano, e agora, no mês de fevereiro, a gente vai ter uma recuperação adicional de aproximadamente mais 18% da geração do ativo, o que vai nos levar, então, ao final desse mês, a 70% da capacidade instalada do parque sendo recuperada, enquanto a gente tem as negociações ainda com a seguradora. A gente fez a contratação de perícia, né, de laudo técnico, o time de engenharia, e a gente está fazendo, então, os levantamentos para a reconstrução da planta, mas, mais uma vez, a planta está parcialmente operacional, agora vai ficar com 70% de operação, o que nos traz mais conforto ainda do que a gente já vinha sinalizando para os cotistas, para os senhores, de que é uma planta que a gente tem bastante confiança e que agora os trâmites legais para acionar o seguro vão nos dar aí até o meio do ano a recuperação integral da planta. Então, a gente fez postergamento de 2 pagamentos de PMTs, lembrando que a estrutura de Sol Maior, a gente carrega dívida e equity, uma dívida de 17 milhões de reais, a um custo de PCA mais 8, com pagamentos trimestrais, e a gente tem o equity, né, de 94,63% de participação, que a gente investiu lá em 2019, 8 milhões de reais. Então, é um projeto que a gente, mais uma vez, tem bastante segurança da capacidade instalada, da geração, e o projeto, como vocês podem ver, né, na próxima página, ele vinha gerando de forma bem satisfatória a curva que a gente sempre coloca de expectativa versus o orçado versus o realizado, e infelizmente a gente teve os 2 eventos no ano passado, foi um ano que prejudicou o ativo, né, no mês de abril e maio, a gente teve uma geração abaixo do esperado, pelo gráfico que vocês podem ver, por um evento de um raio, né, de um evento de força maior também, que os transformadores não seguraram, o disjuntor não segurou, e houve, então, uma obra para restabelecer o transformador desse projeto, e aí, no final do ano, a gente teve o evento de vendaval, foi um ano, então, que o ativo ficou prejudicado, mas nos meses que a gente observa que o ativo gerava de forma normal, ele estava com uma geração acima, inclusive, do esperado, né, nos meses de julho, agosto, mas, mais uma vez, a gente tem muita segurança, foi um ativo que gerou bastante questionamento, então a gente fez questão de dar o máximo de transparência nos nossos relatórios, todas as vezes que a gente recebe questionamentos sobre esse ativo, a gente dá bastante transparência e informação, e a segurança que a gente tem, principalmente em relação ao portfólio do fundo, é um tema que a gente tem batido bastante, é o tamanho da exposição desse ativo perante o portfólio como um todo, né? É um ativo que tem 25 milhões de reais de alocação, e hoje é um fundo de 450 milhões de reais, então é um pouco acima de 5% da carteira. Não é nada que a gente enxergue como um risco, né, que esse ativo não performe, mas é só para mostrar o quão diluído é a exposição de Sol Maior no nosso portfólio, que, mais uma vez, até o meio do ano, no final do semestre, a gente aguarda a recuperação integral da planta, acionando os 20 milhões de reais de seguro, que não vão ser acionados integralmente. A nossa expectativa é que, para reconstruir a planta, seja aproximadamente 10 milhões de reais de CAPEX, e a gente tem bastante conforto, mais uma vez, então, com a recuperação do ativo e a geração de caixa pelos próximos 20 anos, aí, que é o contrato de venda de energia no leilão de energia de reserva de 2014. Né? Acho que vai ter perguntas mais para frente, mas eu trato tudo de uma vez, pessoal. Vamos seguir adiante para a Arteon-Z. A gente conclui, depois a gente passa junto com o time aqui, o André, o Edu e o Thomas, as dúvidas que vocês têm. A Arteon-Z foi um ativo, então, que a gente desde o início também participou da estruturação, lembrando que são 3 SPS, a gente chama de Z1, Z2 e Z3, sendo que Z1 está 100% operacional desde maio de 2020,
Z2, a gente tem 2/3 do projeto operacional, lembrando que são plantas no Maranhão e no Piauí. A gente tem, então, Caxias, agora, aproximadamente aí nos próximos 30 dias, a gente aguarda a entrada em operação, a energização dessa última subestação do Z2, enquanto Boa Esperança e Teresina já estão operacionais também desde o ano passado, desde maio, o que gera caixa hoje para o nosso projeto. A gente já tem geração de caixa dos dois projetos, Z1 e Z2, receitando. E, por último, o Z3, que é um projeto localizado em Itabuna, município da Bahia, que também encontra-se em fase final de obra. A gente tem expectativa de entrada em operação no segundo trimestre, aproximadamente em maio de 2021. E, com isso, a Arteon-Z vai ser um projeto 100% operacional. Hoje já é um projeto que tem mais de 50% das receitas anuais permitidas acontecendo, já em operação, e a gente fica muito contente de ver o avanço e a performance dos nossos projetos, né? A gente, lá atrás, prometia e tinha a expectativa, quando esses projetos se tornassem operacionais, seriam grandes marcos para nós, e a gente está justamente nesse momento, vivenciando aí desde 2020, a entrada, grande parte dos projetos entrando em operação, e até o final do semestre de 2021, nós vamos ter 100% do nosso portfólio do fundo em operação. Não só a T1Z, mas nós vamos falar mais à frente também dos outros projetos. Podemos passar adiante, né? Acho que só, desculpa, se puder voltar, obrigado. Em relação à T1Z, né, como eu mencionei anteriormente, lembrando aqui, a gente tem uma debênture conversível, o que tem hoje aqui na tela, né? São 33 milhões de reais, que foram as duas tranches de 16 milhões e meio que nós convertemos, né, ao longo de 19 e 20, com a remuneração de IPCA mais 9,5. Lembrando que essa debênture, mediante a entrada em operação dos projetos, vai se transformar em equity, então a gente vai passar a deter 18,5% de participação, e a gente falou agora no início da apresentação que a gente adquiriu uma participação adicional de mais 70% desse projeto, né, que no final vai nos dar uma participação total de 76%, e é um projeto que a gente gosta muito, tem a cara do fundo, da nossa tese, né, de projetos resilientes, com contratos de longo prazo, reajustados por inflação, e que são geradores de caixa. Então, a gente gosta bastante do projeto Arteon, assim como dos demais outros projetos, e que a gente espera conseguir manter esse nível de rentabilidade nas próximas aquisições que a gente vislumbra para o fundo. Passando agora, sim, por favor, para a Atom. Aqui a gente fala do nosso projeto de geração distribuída, né? Lembrando que a Atom Geração Distribuída é uma sub-holding da Atom Energia. Nós temos 6 projetos numa sub-holding com uma estrutura de remuneração preferencial. Essa remuneração inicialmente era uma dívida conversível de PCA mais 10, eram 4 debêntures de 10 milhões cada uma delas, né, totalizam 40 milhões, que mediante a entrada em operação das plantas, elas seriam ter uma estrutura que a gente chama de step down, né, quando há um de-risk, né, uma queda do risco depois do processo de construção, essa remuneração passa a ser IPCA mais 9, e posteriormente essa debênture de IPCA mais 9 seria convertida em equity, numa estrutura também de PNs, né, de ações preferenciais, que teriam um retorno sênior a qualquer dividendo, provento que subisse, né, para o nível da holding. A gente, então, hoje se encontra nos projetos, 6 dos projetos que a gente tem, 4 estão operacionais, que são os projetos de Enel Goiás, em Bela Vista, os projetos que a gente tem na Celpa, né, na região de Marabá, no Pará, a região do Maranhão, né, de Semar, a gente também tem um projeto operacional, e Sextans 1, que é um projeto em Minas Gerais, era o primeiro projeto operacional. Esses 4 projetos vocês podem acompanhar também nos nossos relatórios, a performance de cada um deles. E, por último, os últimos 2 projetos que estão em fase ainda de implementação é o projeto da Electro, no Mato Grosso do Sul, em Três Lagoas, e o projeto de Pirapora também, que a gente comenta aqui como Sextans 2, em Minas Gerais. São projetos que a gente aguarda entrar em operação também esse semestre, concluindo, então, aqui 100% da operação de Atom GD, e que na próxima página a gente mostra justamente a performance operacional desses projetos. Então, acho que é bem interessante a gente observar que esses projetos hoje já geram receita, então, grande parte aqui da nossa tese, né, de queda do risco, uma vez que a gente tinha projetos ainda pré-operacionais, mas que muitas vezes a gente sempre fala isso, né? Projetos de transmissão, como subestações, e projetos de geração solar são projetos que têm um risco de obra menor, significativamente menor do que projetos de PCHs ou projetos de eólico. Então, a gente tem a nossa tese aqui materializada, entrando em operação aqui já 4/6, né, grande parte, 2/3 do nosso portfólio. A gente pode seguir, acho que aqui também te traz um pouco de receita, imagem EBITDA, para mostrar também a performance dos ativos, né, do ponto de vista de geração de caixa, né, uma proxy, né, de geração de caixa, o EBITDA. Acho que a gente segue adiante, depois a gente pode comentar mais sobre Atom.
E aqui a gente entra em LC Energia. Lembrando, a LC Energia, na próxima página, a gente consegue detalhar para vocês que são 3 linhas de transmissão também, né? 3 SPS de transmissão, muito parecidas com as SPS de Arteon-Z. São projetos com características semelhantes, de leilões diferentes, né? O leilão de 2017, que a Arteon venceu as licitações, e aqui foi no ano de 2018, em que a LC Energia logrou os 3 projetos. Felizmente, a gente tem um avanço muito interessante no projeto de Colinas. A gente aguarda também o comissionamento desse projeto. Agora a gente entra em fase de testes no mês de fevereiro, um marco extremamente importante também para a gente em LC Energia. Então, a gente vai ter entrada em operação do primeiro projeto do nosso portfólio de LC no estado do Tocantins. A gente acredita que a inauguração ocorra, a energização, ainda na primeira quinzena do mês de março. Então, é um marco importante, junto com Caxias, lá em Arteon. Vão ser 2 inaugurações que a gente vai ter em breve. E a gente tem os outros 2 projetos também andando de forma satisfatória, né? Feira de Santana e Simões, que foram os 2 projetos que eu comentei no início, que nós compramos 44 milhões de reais de debêntures, né? De empréstimos pontes a CDI mais 7, ou seja, uma remuneração condizente também com o que a gente gosta de carregar aqui dentro do fundo, e que somado, né, a nossa debênture conversível, nos dá uma exposição hoje relevante também do portfólio em LC Energia. Sendo que são projetos hoje, com a nossa debênture, são projetos que estão fully funded, né? A gente sempre usa essa expressão, que é para mostrar que o projeto hoje não tem mais necessidade de capital. Todo o investimento necessário para a conclusão do projeto já está no caixa das companhias, e as obras estão andando mais uma vez de forma satisfatória, com a expectativa de entrada em operação até o final do semestre. Então, a gente vai ter também aqui na LC Energia a conclusão desses projetos ainda no primeiro semestre desse ano, que são marcos, mais uma vez, extremamente relevantes para a nossa tese, para o nosso time de gestão, que vem trabalhando muito forte aqui nesses projetos desde 2019. Acho que a gente passa para a nossa última empresa de portfólio, que é a Camptiba, uma linha, mais uma vez, que já existia também aqui, uma exposição de 22 milhões de reais, um projeto de transmissão que também está na fase final de obra. A gente aguarda uma autorização da ONS, do operador do sistema, e de Furnas para a entrada na subestação de Campinas para fazer uma obra de rede, uma obra que dura aí cerca de 30 dias, mas o restante, né, da obra foi 100% concluída. Então, a gente tem 58 torres instaladas, a gente tem o cabeamento integralmente passado também por essas torres, e a gente tinha exposição antes da debênture 12431, que nada mais é uma debênture de infraestrutura, né, projetos incentivados, a IPCA mais 9, também uma remuneração extremamente atrativa para o fundo, né, que nós já tínhamos exposição, e nós aumentamos agora, através de uma estrutura subordinada, subscrevendo uma debênture de IPCA mais 10, 65 milhões de reais. Então, um projeto também muito interessante do ponto de vista de retorno e de risco, entrando em operação aí no próximo mês de março, a nossa expectativa, março, abril, dependendo da entrada da ONS, né, da permissão de entrada na subestação, mas a gente está muito próximo de concluir, e esse projeto então vai ter o comissionamento, também vai passar a gerar resultado, a pagar primeiro a debênture sênior, e posteriormente, numa estrutura que a gente chama de cash sweep, né, à medida que o projeto gere caixa e pague a dívida sênior, tudo que suba para a F3C Investimentos, que é a holding detentora dos projetos, vão ser usados para amortizar a nossa debênture numa estrutura aqui de amortização via cash sweep. Então, são projetos que trazem bastante alfa para o nosso fundo, né? O nosso portfólio hoje, vocês podem observar, nós temos papéis aqui de IPCA mais 10, IPCA mais 9, IPCA mais 9,5, todos eles são cupons, né? Quando dívida ou até remunerações de equity acima da nossa taxa de retorno, né? Alvo de IPCA mais 7, obviamente que a gente sempre considera 1,3 a nossa taxa de administração, então são projetos que todos eles aqui estão acima do hurdle do fundo, né? Da nossa taxa-alvo, e que nos deixam bastante contentes, e tem o desafio de, nos próximos follow-ons, a gente sempre conseguir manter a aquisição de projetos com esse mesmo nível de retorno. Eu encerro aqui uma apresentação breve sobre o portfólio, sobre o andamento, e vou seguir agora para as perguntas. Eu peço ajuda aqui do time também, vou olhando as perguntas que a gente recebeu. Então, vou começar aqui pela primeira pergunta de qual a próxima previsão de dividendos. Wilson, a gente tem uma previsão de pagamento de dividendos ainda no primeiro trimestre desse ano, conforme a gente vem indicando, né, a tentativa do fundo é sempre ter a recorrência trimestral, embora a gente prometa semestralmente nos nossos relatórios, a gente tem conseguido cumprir essa recorrência. Então, como guidance aqui para os investidores, a gente
tem a expectativa de pagar o primeiro trimestre aqui dividendos, né, em linha com o que a gente vem pagando aí nos últimos trimestres, tá? Lembrando que a gente, no relatório, divulgou, né, uma expectativa de R$ 9,00 por cota esse ano, e que, então, é um dividendo aí próximo do que a gente espera, né, no momento que o fundo estiver maduro, né? Para entregar o nosso IPCA mais 7 seria um pouco acima desses R$ 9,00 por cota, mas lembrando que enquanto os projetos estão em fase pré-operacional, enquanto o fundo carrega um pouco de caixa, isso sempre dá uma diluída nos reais por cota, mas a gente acredita que esse R$ 9,00 por cota é um dividendo bem satisfatório, em linha com o que a gente vinha prometendo no follow-on de 2020, que era mais ou menos aí por volta de IPCA mais 5,5, né? Vocês podem pegar e resgatar as nossas gravações, e que a gente sempre falou esse número. Eu acho que eu já falei um pouco aqui, essa pergunta que o Bruno fez de expectativa de dividendos para 21, Bruno, então R$ 9,00 por cota, e qual o IPCA implícito nessa projeção? A gente usa sempre boletim Focus, tá, Bruno, de projeção. Obviamente que essa premissa ela muda toda semana, né? O boletim Focus ele é divulgado aí sexta-feira pelos principais agentes do mercado, mas hoje a gente está com uma inflação projetada de, se eu não me engano, 3,65, tá? Depois eu peço para o Thomas, 3,44, fui corrigido aqui agora, desculpa. Vou seguir aqui, mais uma pergunta do Bruno. O aumento do número de FIPE no mercado, cita alguns fundos e seus respectivos aumentos de capital, podem diminuir a rentabilidade esperada do fundo à medida que novos projetos possuirão mais capital disponível? O fundo planeja algum aumento de capital no curto prazo? Ótima pergunta, Bruno. O setor elétrico, né, que eu acho que é o grande foco desses fundos que você citou aqui, né, os nossos fundos comparáveis, né, ao XPE, muito grande, Bruno. É um setor que a gente tem 165 gigas de capacidade instalada, a gente tem uma quantidade enorme, né, em quilometragem de linhas de transmissão e uma recorrência sempre quase que semestral de novos leilões. Então, é um setor que ele está em franca expansão. Se não tivesse acontecido aí a queda do consumo, certamente hoje a gente estaria numa situação bem mais difícil do ponto de vista de geração, né, de reservatórios baixos, ou seja, sempre aquele risco iminente de racionamento. Então, a infraestrutura do setor elétrico está sempre em expansão. Mesmo que ocorra o aumento de FIPS, né, de fundos comparáveis aos nossos, a gente acha que está muito, muito longe ainda da maturidade. Né? Essa é uma indústria pequena no Brasil, vis-à-vis, inclusive, o tamanho dos players estratégicos listados em bolsa. Né? Se você for olhar os principais nomes, né, são empresas aí que têm 5, 10, 15 bilhões de reais de market cap, né, de valor de mercado. Então, a participação ainda dos FIPS é muito tímida no mercado. O que eu acho que vai acontecer ainda, Bruno, é um oceano azul. É uma quantidade enorme de fundos entrando no mercado, que para nós, para ser sincero, é uma competição saudável, né? Uma competição boa, de cada vez mais o produto, né? A classe de ativos, ela vai ficando mais conhecida e traz também mais capital para a gente, né? Então, o desafio, obviamente, de originação, ele é constante, né? A gente está sempre aqui na rua buscando boas transações que tenham essa rentabilidade que a gente tem entregado para vocês. Então, mesmo que haja uma maior competição, o nosso desafio aqui é ser criativo, é fazer estruturas de mezanino, fazer estruturas de dívidas conversíveis, comprar equity de projeto, realavancagens financeiras, enfim, é um pouco do nosso métier aqui, da engenharia financeira que a gente trabalha no dia a dia, mas não é algo que nos assusta, não, o aumento dos fundos. Pelo contrário, mais uma vez, é bem visto, porque eu acho que ajuda bastante no education aqui de disseminar essa classe de ativos, e um dia, quem sabe, a gente vai ser até maior do que fundos imobiliários. Acho que sigo adiante aqui. O Bruno também fez uma outra pergunta, se a sensibilidade da TI real do fundo, de acordo com o preço de cota, considera somente os projetos investidos do fundo. Exatamente, Bruno. Então, aquela tabela que vocês recebem dos nossos relatórios mensais e também nesse relatório trimestral, considera, né, somente os 5 projetos de portfólio que nós temos, e então essa rentabilidade aqui ela pode ser alterada caso haja algum follow-on, alguma nova aquisição, né? A gente tem alguns projetos aqui que estão avançados, né, próximos de serem assinados. Então, quem sabe aí nos próximos 30 dias vocês vão ter uma boa surpresa com mais um projeto que a gente possa adquirir, com o caixa que inclusive ainda tem no fundo hoje, né, que é aproximadamente 9% do caixa, a gente poderia usar para alocar aqui em projetos novos. O Wilson fez uma pergunta que eu acho que já respondi do Bruno, né? Algum projeto em vistas para investimento do caixa? Boa pergunta, Bruno. Eu não tinha visto ainda, mas eu acabei de responder também. Então, sim, tá, Bruno? Alguma novidade nos próximos dias, a gente espera divulgar.
ainda no nosso universo aqui de geração e transmissão, tá? Então a gente espera atuar ainda bastante nesse setor, principalmente geração de renováveis. Então a gente acredita que nos próximos dias a gente possa anunciar uma aquisição de geração de renováveis e possivelmente também uma aquisição de transmissão. O Wilson faz mais uma pergunta. Como vocês estão vendo a entrada de tantos players? Interessante, a mesma dúvida, Wilson. Eu acho que você perguntou, que o Bruno perguntou a respeito de se os retornos seriam diluídos. Eu acho que também já respondi, né? Homero, a seca das hidrelétricas afetam a receita das linhas de transmissão investidas pelo XP Infra? Uma dúvida, Homero, que algumas vezes acontece, tá? Então, ótimo, obrigado por ter perguntado. A relação, embora intrínseca, né, de a transmissão leva a energia, né, de projetos hidrelétricos, né, eólicos, de geração fotovoltaica, de térmicas, etc., né, independente da energia, a transmissora leva essas energias para subestações, né, que levam para casa as pessoas, mas não há nenhuma relação com essa seca, né, com reservatórios baixos no pagamento, né, das tarifas de uso de transmissão, né, das TUSTs que a gente chama, né, nossa exposição de, vamos dizer, risco de crédito, né, é extremamente pulverizado, né, muitas vezes a gente recebe uma RAP de um projeto, chega a ter mais de 500 pagadores, então é muito pulverizado o risco e não há nenhum impacto, até hoje, eu sempre dou esse exemplo, nunca foi defaultado, né, um contrato de RAP, então é um setor extremamente estável no Brasil, marco regulatório muito bem fundamentado já há alguns anos, então, mas obrigado por ter perguntado. O Arthur pergunta quais os fundamentos para a cota de mercado estar cerca de 10% abaixo do valor patrimonial, visto que o mercado como um todo recuperou as perdas de 2020. Ótima pergunta, Arthur. Obrigado. Eu tenho sido questionado, né, o time como um todo, a respeito de preço de cota. A gente, obviamente, gostaria que o preço da cota estivesse mais alto. Né? É um tema que a gente vem tentando combater, Arthur, e a gente responde, eu acho que essa pergunta, quebro ela em duas partes, pelo menos. Né? Primeiro foi um evento que eu acho que teve muito ruído, né, que foi o evento de Sol Maior ano passado. A gente observou que logo depois do anúncio do sinistro na planta, houve uma queda da cota descolada, né, do mercado, mas que eu acho que hoje a gente já passou bastante informação e hoje está superado essa dúvida, né, em relação a Sol Maior. E em seguida, né, a gente teve, né, acompanhando aí o mercado, né, a queda, né, ou a abertura de NTNBs, que também é um parâmetro importante aqui para nós, ou a própria queda de bolsa, né? Só que a nossa ação ela sofre um pouco mais. Então, a gente tem uma correlação aqui muitas vezes até mais negativa. Quando a bolsa cai, cai mais, e quando ela sobe, ela não sobe o tanto que a bolsa sobe, né? Que eu acho que é só sua observação. Então, a grande explicação para nós é a questão de liquidez, né? A nossa ação ainda ela tem um volume negociado diário baixo, muitos dias assim abaixo de R$ 500 mil. Isso, obviamente, prejudica, né? Uma vez que tem uma força de venda às vezes maior. Então é tema de oferta e demanda, né? Então a gente trabalhou agora para colocar um formador de mercado, né? Um market maker, como é conhecido. A nossa percepção é que a cota melhorou, a gente vem recebendo os informes diários de negociação. Mais uma vez, o market maker ele não tem a intenção de aumentar a prejação, né? A intenção é melhorar a liquidez e, consequentemente, de forma indireta, muitas vezes a ação acaba reagindo, né, ou caindo menos, né, justamente amortecer aí os movimentos de mercado. Então, acho que essa é a principal explicação, Arthur, que a gente dá. A gente espera aí com o aumento do volume do fundo, né, à medida que a gente faça novos follow-ons e principalmente à medida que o mercado tenha bastante confiança na nossa gestão, que a gente consiga entregar recorrentemente os dividendos que a gente promete, eu acho que haverá uma percepção de esse de fato vai ser um fundo de renda, vai ser de fato um fundo que entrega resultados como vem sendo prometidos. Então, eu faço aqui a explicação, mas também torço aqui para que o nosso fundo cresça e que cada vez mais ele tenha rendimentos e também que a cota reflita o nível de risco que ele vai ter, né, muito em breve, né, quando os projetos estiverem todos operacionais, entregando resultado. Homero pergunta, fala um pouco sobre o processo de seguro num parque de energia solar danificado pela ventania no ano passado. André, quer fazer um comentário, acho que mais detalhado, se você puder, por favor? Claro, Túlio. Homero, só dando um pouco mais de detalhe aqui para você, a gente contratou um escritório, né, o BMA, eles estão assessorando a gente desde outubro do ano passado, né, quando houve aqui o sinistro, e a gente está aqui em contato recorrente com a seguradora, né, que é a Fairfax. Justamente a gente está trabalhando no processo de aprovação das propostas com a seguradora. O que quer dizer isso, né? Então a seguradora já levou seus técnicos, a gente já fez toda a perícia,
Agora a gente está solicitando propostas para os EPCistas, né, quem vai reconstruir essa parcela danificada da planta. A gente precisa de uma aprovação da seguradora. A seguradora não necessariamente ela vai nos pagar, né? O que eles vão fazer é justamente aprovar o pagamento desses EPCistas, dos construtores, e vão reconstruir esses 30% pendentes da planta. Como o Túlio comentou, inicialmente a gente teve 48% da planta afetada. Nos últimos meses a gente trabalhou aqui na reabilitação parcial da planta, né? Então, dos equipamentos que não foram danificados, a gente está restabelecendo mais 18% de geração, atingindo assim 70% da capacidade total a partir da próxima semana. E a nossa expectativa aqui é que a partir de julho a gente tenha uma operação integral. Então, a gente está trabalhando para os próximos meses mandar toda a documentação necessária aqui para a seguradora, trabalhar com os EPCistas para que a gente consiga restabelecer essa energia o quanto antes. E só para deixar vocês bastante tranquilos em relação à pólice, hoje a gente tem uma pólice vigente com a Fairfax de mais de 20 milhões de reais para danos materiais, e a gente está falando aqui de um dano muito menor do que isso, nós só relembrando que a gente está falando de 30% de uma planta que custou 25 milhões de reais inicialmente, mas não necessariamente a gente gastaria aqui esses 20 milhões de reais para estabelecer a planta. E fora isso, toda essa receita que a gente deixou de receber ao longo dos últimos meses, a gente tem um seguro de lucro cessante. Então, agora a gente está deixando, por exemplo, de receber 30% dessa receita. A receita da Sol Maior é em torno de 300 mil reais por mês. Então, a gente está deixando de receber aproximadamente 90 mil reais por mês de receita. Fazendo um paralelo, a gente tem 2,5 milhões de lucros cessantes. E fazendo a estimativa que a gente aguarda aqui em julho, aproximadamente, o restabelecimento, a gente tem bastante margem aqui, tanto para lucros cessantes quanto para danos materiais. Beleza, obrigado, André. Eu acho que essa pergunta se repetiu aqui algumas vezes a respeito do Sol Maior. Eu estava dando uma olhada no Q&A. Acho que o Fábio perguntou sobre caixa, Fábio. A gente falou aproximadamente hoje 9% do fundo, né? Então, aproximadamente aqui 43 milhões de reais tem de caixa, né? O fundo, que é o que é permitido dentro da 578, que é a lei dos FIPS. A expectativa aqui de alocação, né? A sua pergunta é o que eu comentei. Nos próximos 30 dias, a gente aguarda a conclusão de assinatura de um M&A, que a gente está bem avançado. E acho que a data de expectativa do sinistro, o André falou, né, comentou um pouco sobre Sol Maior. Houve alguma ação para evitar que raios e vendavais estraguem o equipamento novamente? Isso é muito difícil, né, Fábio? Que são eventos que a gente sempre chama de força maior, né? Obviamente, qualquer projeto ele está sujeito a esse tipo de força maior, né? Não há outra forma de explicar, né? São eventos que fogem ao controle, né? Isso acontece algumas vezes também com outras regiões, não só aquela região do Tocantins. Então, a gente já viu outros projetos no Nordeste que aconteceram isso. A gente já viu projetos, inclusive eólicos, também tendo problemas algumas vezes. Então, o que realmente é a principal proteção aqui é seguro. Então, a forma da gente se proteger contra a força maior é fazer uma apólice de seguro robusta, né? Um seguro contra todos esses danos de força maior. O fundo irá ficar com 78% da empresa de RT11. É isso mesmo, Fábio, exatamente. O que são debêntures bridge? Desculpa, Fábio, eu acabei usando esse estrangeirismo, mas é nada mais do que a parte de empréstimos pontos que o Davi gentilmente respondeu, obrigado. O Sérgio faz uma pergunta do market maker. Como o market maker vem agindo no secundário? Vimos a cota cair muito devido à falta de liquidez. Com os 9 pagos esse ano em yield, o cliente fica no 0 a 0 em 12 meses. Tem encontrado dificuldade de manter cliente comprado no projeto. Acho que a ação do market maker, mais uma vez, Sérgio, eu não vou nem me atrever a explicar como a mesa de operações ali ela funciona, né, dando liquidez para o mercado. Então, acho que a gente acabou de começar com esse serviço, né? Então, a gente espera que no médio e longo prazo, mais uma vez, não é só um tema de market maker, é um tema, mais uma vez, de volume, né, do fundo ficar maior, do fundo ficar com um passivo mais pulverizado, e essa questão de percepção, talvez, de cada vez mais os clientes, né, os assessores, terem a percepção de que o fundo vai entregar dividendos trimestrais, eu acho que vai fazer com que essa cota suba, né, porque é muito acima, né, de qualquer outro fundo da indústria de imobiliário e dos fundos também comparáveis aos nossos aqui de FIPS. A gente tem um histórico muito bom, né, uma vantagem de ser o fundo mais antigo, de ser o fundo que tem entregado mais retorno, não fazendo amortizações, né? A gente tem feito distribuições. Acho que é uma grande diferença que é importante a gente pedir para vocês cada vez olharem mais o detalhe, né? Tem alguns outros fundos comparáveis que têm feito
amortizações de cota, né? Ou seja, pegar o caixa do fundo, esses 43 milhões de reais que eu falei que a gente tem no caixa, e pagar dividendo, isso não é dividendo, né? Isso é você pegar o dinheiro do cotista e devolver para ele. Enquanto no nosso portfólio, a gente tem aqui o pagamento realmente de proventos, né? Sejam eles juros, amortizações ou até mesmo dividendos, amortizações quando eu digo de dívida. Então, acho que é um ponto bem importante que vocês terem. Acho que com o tempo essa percepção, essa diferenciação vai levar com que essa nossa cota fique acima de R$ 100 e aí tranquilize um pouco, né, os cotistas. Eu sei que é sempre uma pressão grande, né, porque todo mundo, quando tem algum ativo de tela, acompanha diariamente. É difícil falar isso que eu vou falar agora, mas o ideal é que as pessoas olhem para o longo prazo, né, para que esse fundo aqui gere médio e longo prazo o dividend yield que a gente está prometendo, e acho que aí sim, essa confiança do mercado, trazer mais compradores, né, um tema, mais uma vez, de trazer mais compradores do que vendedores, é basicamente isso. Este 9% de rentabilidade sobre o valor de mercado ou valor patrimonial, os 9% de rentabilidade, você diz os R$ 9 por cota, aí a base, se você for usar, você poderia ser dos dois, né? Se você quiser usar como valor patrimonial é 97 e, se eu não me engano, 59, nosso valor patrimonial, e o valor de mercado seria um dividend yield um pouco mais alto, né? Porque você tem uma base menor. Mas eu não sei se em algum lugar a gente escreveu 9 de rentabilidade ou só os R$ 9 por cota. Se alguém quiser me ajudar aí, eu não estou lembrado. Edu, o Thomas, André? Bom, acho que... O 9% só complementando aqui o que o Eduardo falando, 9% em cima de... Ano passado foi 8,86, né? Então, seria em cima aí de uma cota base aí próxima de 100, tá? Então, o valor patrimonial base atualizado é 97,19. Hoje ele está um pouco maior, até porque tem um acrúo de juros, então ele está por volta de 98,50. E aí o que o Túlio comentou, acho que essa rentabilidade ela também é variável de acordo com o cotista, né? Tem gente que entrou a 91, entrou 92, então esse percentual muda, mas esse R$ 9 por cota que a gente divulgou agora seria 9% em cima de uma cota 100. Boa, obrigado, Edu. O Wilson faz uma pergunta interessante, né, que é a tendência de aumento da Selic nas próximas reuniões do Copom trazem algum impacto para o valor das cotas? Acho que a gente sempre gosta de falar desse tema, Wilson, que é o seguinte, né, o fundo, o que é comparável para esse tipo de fundo nosso, né? São papéis, né, que tenham durations parecidas com a nossa carteira do portfólio, né, com o nosso portfólio, ou seja, nosso portfólio hoje a gente está mais para uma NTNB de 2035 do que para o juro aqui de curto prazo do mercado. Então, a gente olha mais para uma NTNB que está IPCA mais 3,5, 3,4, e aí, acho que depois desse tipo de risco, né, de tesouro, risco soberano, vem as debêntures, né, as debêntures incentivadas, que dependendo do setor aí de infraestrutura, tem menos ou mais prêmio, né, spread sobre as NTNBs de duration equivalente, e depois vem os FIPS e ES que carregam, no nosso caso, que grande maioria no risco de longo prazo de equity, né? Então teria que haver um spread acima ainda das NTNB, das debêntures de infra. Então são, acho que dois layers acima aí, né? 3,5 colocaria mais uns 150, 200 base point de prêmio, né? Então iria para uns 5,5, e para um fundo de equity também como o nosso, eu colocaria mais uns 150, 200 base, que é bem factível aqui com o que a gente vem entregando, né? O IPCA mais 7. Então, esse build-up aqui é algo bem interessante. Obrigado pela pergunta também, Wilson. Uma sugestão do Fábio, se possível, colocar uma tabela no relatório mensal, separando os valores para cada investimento e valor em caixa. Ótimo, Fábio. Obrigado pela sugestão. Vamos fazer sim. No próximo relatório, a gente vai implementar isso aqui. Hoje, no relatório, não aparece valor em caixa no relatório. No final, tem uma primeira página... Na primeira página do relatório, Fábio, a gente fala no segundo parágrafo, se eu não me engano, o percentual do patrimônio do fundo alocado, né, que eu acabei de olhar aqui, está isso mesmo, 91%. Então, vamos tentar trazer de forma mais clara em alguma tabela, mas a gente divulgou aqui nesse relatório 91% do patrimônio alocado, tá, Fábio? Acho que o Davi traz uma... Sobre o sinistro, a gente falou, Davi, obrigado aqui pela pergunta também. Os ativos possuem diretamente ou somente o debênture recebe juros? Eu acho que eu entendi, Davi, assim, se a gente só recebe juros, né, de debêntures, ou se a gente tem já algum dividendo, é isso? Alguma outra forma de remuneração? Se você puder me ajudar aqui a detalhar um pouco mais a dúvida, Davi, por favor. Tem uma outra sua aqui já embaixo, né, no quadro consta debêntures conversíveis F3CI.
Peço desculpas, então, Davi, se tiver dessa forma, tá errado, tá? Você tem razão, não é uma debênture conversível, vou até checar aqui no relatório. As debêntures que a gente tem de F3C, uma é uma debênture sênior, uma debênture de infraestrutura, e a outra é uma debênture subordinada, mas não conversível. Então, agradeço aqui, isso é um erro, então, no relatório, vamos corrigir para o próximo, tá bom? Os ativos são detidos pelo fundo. O equity desse projeto, Davi, se é isso que eu estou entendendo na pergunta, é de uma companhia, da F3C, é uma empresa familiar, que basicamente tem o senhor Arcanjo, né, que é o principal acionista, como o sócio majoritário. Né? Então, é uma empresa familiar que ganhou esse leilão no ano de 2016, né, de direito de construir e explorar a concessão lá de Campinas e Itatiba. Então, nós não somos donos desse ativo, tá? A gente tem só realmente estruturas de crédito, uma sênior e uma subordinada. Não será convertido em participação, Davi, exatamente. No caso de Campitiba, não será convertido em participações. São debêntures que não virarão equity, tá bom? Então, a diferença, de forma aí bem pontuada, de LC e de Arteon e de Atom, que são 3 projetos que nós temos essa estrutura de debêntures conversíveis. No caso de Campitiba, são debêntures não conversíveis, tá bom? Aí você faz um comentário, Davi, se o XPE está mais para um FDIC que um FIP. O Wilson até, eu acho que é uma boa provocação, assim. Os FDICs, né, o FDIC, assim, ele carrega realmente direitos creditórios, né. Os FIPs, eles têm a possibilidade de carregar a dívida, e aí, na redação, né, de FIPE, de FIPs em geral, né, da 578, vocês podem observar lá na redação de que para ter um fundo de investimento em participações comprando dívida, essa dívida tem que ter uma característica mais de ingerência, né? Então, o debenturista tem que ter, às vezes, assento no conselho, participar de discussões de budget. É uma dívida, vou dizer assim, para o emissor mais chata, né? Porque você não só dá covenants tradicionais, né, que são previstos em escrituras, covenants padrões, mas também, de certa forma, alguma ingerência, assento em conselho, mesmo como observador, mas não é usual. Então, FIP para carregar a dívida, ele tem essas características, e o FDIC já não, né? O FDIC, enfim, ele pode encarterar uma dívida com mais liberdade. Então, a grande diferença que eu diria aqui do nosso portfólio, né, do XPE, que é um FIPE, para um FDIC, é que a gente carrega equity. Então, diferente de uma dívida que tem ali eventos, né, bem estabelecidos, né, na escritura, de juros, de amortizações, né, são eventos pecuniários que a gente chama, ou seja, o cara tem que pagar a dívida naquela data determinada, senão é um evento de default. O equity não. O equity é o último a receber da fila, né? Por isso, obviamente, por ter mais risco, ele exige mais retorno. Então, se você for comparar, por exemplo, FDICs de infraestrutura com FIPs e ES, existem já, inclusive, FDICs listados, né? Fundos 555 listados, inclusive temos um aqui dentro de casa. Os FDICs, os fundos de renda fixa, têm menos risco, obviamente, tem menos retorno. Então, para um FDIC de infraestrutura, que carrega dívida, mais uma vez, você está olhando talvez aí para aquela conta que a gente fez junto com o Wilson, né, de um IPCA mais 4,5%, né, 1% acima da NTNB de duration mais longa, IPCA mais 4%, às vezes 0,5%, enquanto aqui você está carregando o equity para receber IPCA mais 7%, né? Então, acho que as diferenças aqui dos veículos são basicamente essas, né? No caso, a gente tem até debêntures mesmo aqui dentro do FIP com essa governança, né, que eu acabei de detalhar. Então, nos projetos que a gente carrega dívida, a gente é aquele credor mais chato mesmo, que está lá participando de discussões, até muitas vezes estratégicas das empresas. Eu acho que eu passei por todas as dúvidas aqui, eu não sei se eu esqueci alguma, peço a ajuda do time. Acabei de ver uma dúvida que eu acho que não tinha visto aqui do Ítalo. Os ativos do fundo são para sempre do cotista ou no vencimento das concessões saem esses ativos do portfólio? É uma boa dúvida, Ítalo. A gente tem hoje, né, no nosso portfólio, concessões de transmissão. Essas concessões, uma vez que elas encerram o período de 30 anos, os ativos são revertidos, são devolvidos, né, para a União. E tem alguns ativos de infraestrutura que não são concessões, né, que podem ser autorizações ou até mesmo, em alguns casos, ativos realmente privados. Né. Existem, por exemplo, no setor de portos, né, ativos que são terminais de uso privativo, né, conhecidos como TUPs, que são autorizações, então não são concessões. Então é um ativo eterno seu, até mesmo algumas PCHs também têm autorizações que elas passam do período de venda de energia, então tem PCHs hoje mais de 100 anos, mas acho que
aí tem que olhar no caso a caso, né? No nosso caso aqui, GD, por exemplo, são ativos que são privados, então eles não revertem para a União, mas transmissão, sim, são ativos que são revertidos. No caso de Som Maior, são 35 anos de autorização, então a gente tem 20 anos de PPA, que é a modelagem que a gente faz, a gente teria no final lá 15 anos para poder explorar a planta com energia no mercado livre, se a gente quisesse. Pessoal, me ajuda aqui, eu consegui passar por todas as dúvidas, ficou alguma dúvida no final? Não sei se realmente eu deixei alguma para trás, estou voltando aqui. Eu tinha uma dúvida do Fábio que eu tinha passado aqui, que era se a F3C era simples ou conversível, acho que eu esclareci, né? Realmente são debêntures não conversíveis. Eu acho que eu passei por todas as dúvidas, pessoal. Realmente, se eu não tiver passado por alguma, eu peço aqui para vocês levantarem a mão. E eu, fazendo considerações finais aqui, enquanto eu faço aqui uma passada rápida aqui de olho, agradecer mais uma vez por esse bate-papo. Acho que é sempre enriquecedor a gente poder conversar com vocês, contar um pouco mais sobre a estratégia, né? Tal, todo o time de gestão à disposição sempre, para nunca deixar vocês com dúvidas. E eu acho que cada vez mais a gente acredita nessa classe de ativos, a gente acredita no crescimento do XPE e que eu espero que ele dê a pergunta do Fábio, responde a pergunta do Fábio. Qual é essa, Davi? Desculpa. Eu não sei se alguém sabe qual que é essa. Essa da F3CI que você está perguntando, Davi, aqui, se a F3CI tem somente simples e restante conversível. Não, mais uma vez. As debêntures de Camptiba, pessoal, são duas debêntures. A primeira debênture que nós tínhamos, de 22 milhões, é uma debênture de infraestrutura. Ela não é conversível. A segunda estrutura que a gente fez agora de mezanino foi uma alavancagem na holding, que também não é conversível. Ela é uma debênture subordinada à debênture sênior da 12431, mas não é conversível, tá? É uma estrutura de amortização via cash sweep. Então, desculpa se eu não tinha sido claro, e obrigado, Davi, aqui por ter tentado, achei que eu tivesse respondido. Ficou claro, Davi? Ficou claro, Fábio? Eu aguardo vocês me sinalizarem aqui e vou concluindo. Ok, obrigado, Davi. Mais uma vez, pessoal, a gente agradece bastante o interesse, o bate-papo, e a gente fica à disposição. Qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, o canal de RI, a gente sempre tenta responder com 24 horas, né, no máximo. Agradecer o time de gestão também, Bianca, pela organização do call, e a gente se fala em breve. Até breve. Obrigado, pessoal. Abraço. Obrigada pela participação. A apresentação trimestral de resultados do XP Infra 2, Fundo de Investimento em Participações de Infraestrutura, está encerrada. A apresentação foi gravada e será publicada no site do fundo nos próximos dias. Mais uma vez, a gente reforça que os canais de atendimento aos investidores estão à disposição através do e-mail ri@xpasset.com.br e também pelo site do fundo, www.xpasset.com.br/xpinfra. Obrigada.